Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós, irmãos, estamos no 14º dia da campanha. E o tema dessa noite é um tema propício. Ele fala assim no livro: todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Irmãos, São Lucas capítulo 11, verso 5 diz assim: então ele lhe disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem em minha casa, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar pães. Digo-vos que, ainda que se não levantar, ele der os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem? Amém. Pega a tua Bíblia, deixa de lado um pouquinho a tua Bíblia. Vamos fazer a oração, irmãos. Deus preparou essa noite para que você tivesse na presença dEle um momento, apenas um momento, o momento de pedir a Ele nesta noite algo que você precisa. E tenha certeza, irmão, se você pedir com fé, na presença do Senhor, na direção do Senhor, a tua bênção é nessa noite que ela chega na tua casa. É neste dia que ela vai ser apresentada diante de você, e você poderá sair daqui nessa noite adorando e glorificando o nome daquele que vive eternamente. Aleluia. Fecha teu olho neste momento, vamos fazer uma oração. Senhor, diante, Senhor, de Ti, nesta noite a Tua noiva se apresenta, Pai, perante o Teu altar, Senhor. Olha, meu Deus, neste momento, Senhor, tem muitas pessoas aqui com dificuldades, Senhor, não sei quais são, mas, ó Deus, eu sei que neste momento tem irmãos, Senhor, e tem irmãs que estão enfermos no meio da Tua casa, Senhor, e mesmo assim, Senhor Deus, eles vieram diante de Ti, Senhor, a clamar por uma resposta nessa noite, porque sabe, ó Pai, é que aqui é o lugar aonde o Senhor ordena a bênção para aqueles que Te servem, meu Deus. Oh, aleluia. Venha estender, meu Deus, neste momento a Tua mão sobre a Tua igreja, Senhor, e que ela venha nesta noite receber algo de Ti, tão especial, que possa sair daqui, Senhor, adorando ao Senhor, pelas Tuas bênçãos e por aquilo que o Senhor é na vida dela, Senhor. É que eu Te peço, meu Deus, e Te agradeço, no nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, neste momento. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que já há muito tempo eu não subi aqui para pregar, né, irmãos? Há muito tempo, pelo menos 3 a 4 anos já, né? Os irmãos, na direção de Deus, aceitaram essa loucura, né, irmãos? O irmão Osmar ali é um homem corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos acerca de pedir, acerca de clamar, de estar diante do Senhor em oração, buscando a presença do Senhor, muitas vezes é comum que nos acheguemos diante de Deus, até mesmo de uma forma equivocada. Nos apresentamos diante do Senhor, muitas vezes muito rápido, ajoelhamos na beira da cama,
ou no sofá mesmo, ou na hora do almoço, e falamos: Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso alimento, abençoa isso, abençoa aquilo, e viramos para o outro lado e já nos deixamos da presença do Senhor. É como que a igreja, é como se nós, crentes, muitas vezes, estivéssemos habituados a um rito, habituado a pedir ao Senhor, muitas vezes com rapidez, como se fosse apenas alguém passageiro, como se fosse alguém que não tivesse tanta importância a se conversar com Ele. O texto que nós lemos nessa noite é um texto interessante. O texto do livro chama Mateus capítulo 7, porém, eu passei hoje o dia inteiro pensando nesse texto e matutando, e falei: Senhor, a Tua palavra me leva para o texto de Lucas. Me leva para o texto de Lucas. Porque Lucas, irmãos, ele traz para nós, não somente a palavra, como diz lá no livro de Mateus, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não, ele traz uma condição anterior. Ele conta primeiro uma história, dizendo que existia um homem que já estava deitado a dormir, estava já próximo da noite, deitado com seus filhos, todos recolhidos, já jantados, estavam na sua casa repousando. E de repente houve um barulho na porta, alguém batendo, clamando por ele, chamando por ele, pedindo pão. Aquele amigo responde lá de dentro: olha, não me importune, eu já estou deitado, eu já não posso levantar, meus filhos já estão comigo junto à cama, nós já estamos dormindo, eu não vou levantar. Mas o texto nos informa que aquela pessoa que foi até a porta daquele senhor, continuou batendo, insistindo, e este levantou para dar aquilo que ele queria. O que me chama a atenção no texto, irmãos, é que, primeiro, a pessoa não queria ceder o que a outra havia pedido. Segundo ponto, o pedinte não deixou de insistir aquilo que ele precisava. Se nós olharmos o texto, não demonstra que era apenas uma necessidade. Ele não tinha aquela condição em casa, ele não tinha o alimento para fornecer para o seu amigo que havia chegado na sua casa. Ele não tinha, e por isso ele foi buscar alguém que tivesse o alimento para ele, para lhe dar para ele, para que ele pudesse levar aquela pessoa. Irmãos, quando nós olhamos um pouquinho para esse texto, e trazemos esse texto um pouco para o lado espiritual, trazemos esse texto para a nossa vida cristã, podemos enxergar também do lado espiritual o seguinte: que nós estamos na casa do Senhor todos os dias, muitas vezes, segunda-feira no culto de oração, quarta-feira no culto da vitória, no domingo na escola dominical pela manhã. Nós, irmãos, querendo ou não, estamos um pouquinho batendo, pedindo pão ao Senhor para a nossa alma. E quando chegar alguém, irmãos, na nossa casa, nos visitar ou até mesmo nos parar na rua e pedir um alimento, nós temos este alimento para fornecer àquele que pedir. Por isso, seja insistente. Um crente nunca, jamais vai ser vitorioso se ele não tiver insistência na sua vida. Não é à toa, irmãos, que um dos frutos do Espírito que a palavra do Senhor nos fala, que é a esperança e também a perseverança. Porque aquele que persevera, ele em si já tem a esperança implantada na sua alma e no seu coração. Porque quando o crente, ele converte-se ao Senhor, ele chega-se ao pé do Senhor, a primeira coisa que entra na alma dele é a esperança da salvação e a vida eterna. Mas quando ele começa a entrar em luta, ele aprende que o crente deve buscar a Deus em oração. Esta pessoa se dobra aos pés do Senhor e tem os mais belos conhecimentos da presença de Deus, porque ele começa a dobrar o joelho e clamar aquele que pode resolver a sua causa e o seu problema, e muitas vezes demora um dia ou a noite, passam dias e dias, e o crente continua perseverante em oração na presença do Senhor. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que nós muitas vezes não sabemos pedir, nós não sabemos como pedir, mas a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, e é Ele que examina o nosso coração e conhece a intenção do nosso espírito. É o Senhor que examina.
Mas, irmãos, outro texto também que me chama a atenção acerca de nós clamarmos a Deus, de pedirmos ao Senhor, ainda é o texto que Tiago nos fala. Tiago, ele fala o seguinte: olha, vós nada tendes, não recebeste nada, porque não pedis. E quando vós estão pedindo, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês estão pedindo para o vosso próprio deleite, para a vossa própria alma estar se deleitando nas coisas que não são do Senhor, irmãos. Quando nós clamarmos ao Senhor, pedindo a Deus algo da parte do Senhor, que venha de Deus na nossa vida, irmãos, que venha do Senhor na nossa vida, que a nossa alma esteja ligada com o Espírito Santo de Deus, que conhece e sonda o nosso coração, a nossa alma, e nós possamos dobrar o joelho diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua vitória, eu preciso que o Senhor estenda a Tua mão na minha vida, e peço a Deus, que se for da Tua vontade, então assim faça na minha vida. Irmãos, muitos crentes nós podemos ver que não recebem de Deus uma libertação de uma enfermidade. Não é porque a pessoa não tem fé, não é porque a pessoa muitas vezes não foi buscar Deus em oração, não. Eu conheço muito crente, irmãos, que está há 20 anos de joelho dobrado, pedindo para que Deus liberte de uma enfermidade, e esta enfermidade não é curada. Por que será? Será que é porque o pregador não tem fé? Ou porque o irmão não tem fé? Não, irmãos, porque tudo é no tempo do Senhor, é tudo no tempo que Deus predetermina na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A questão do pedir, irmãos, vai muito mais além. Nós muitas vezes não deixamos a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. É comum nós entrarmos numa batalha, numa luta, seja espiritual, ou seja uma luta física, financeira, seja um problema no trabalho, na escola, seja um problema de ordem social, no bairro onde você vive. Normalmente tentamos solucionar. Quando eu falo tentamos, é porque eu me incluo nessa situação. Nós tentamos com o nosso próprio braço resolver os problemas que muitas vezes seriam fáceis se colocássemos primeiramente nas mãos do Senhor. E Filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo escreve assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ação de graça, seja conhecidas as vossas petições diante de Deus. Esse é o verso 6, e o verso 7 é mais tremendo ainda. Ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, irmãos, toda a vossa petição, toda a vossa ansiedade, não é para você andar ansioso com os teus problemas. Se tem problema, tem. O crente não é super-homem, não tem superpoderes, não. Mas o crente tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, irmãos, que toca no teu coração e fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus, Deus, meus irmãos, Ele quer que nós nos entreguemos de pronto a nossa vida a Ele. Ele quer, irmãos, que nós entreguemos o nosso coração diante dEle. Ele quer que nós entreguemos a nossa alma perante Ele. E aí, quando nós não tivermos mais condição de por nós mesmos conduzirmos as nossas vidas, Ele toma nas nossas mãos, a sua mão, nossa mão, e nos faz caminhar pelo caminho que Ele tem na nossa alma, aleluia, na nossa vida. Irmãos, o caminho do Senhor para nós muitas vezes é diferente. Eu olho muitas vezes para um caminho que parece reto, mas para o Senhor não é. Muitas vezes eu olho para um caminho tortuoso, cheio de curvas, mas para o Senhor esse caminho é reto, porque o caminho do Senhor não é igual ao meu caminho, e nem os pensamentos do Senhor nosso Deus é igual aos meus pensamentos, aleluia. O que Deus tem na tua vida, meu irmão, o que Ele tem na tua vida
Entrega somente a teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega teu desejo, a tua ansiedade perante o Senhor. Meu irmão e minha irmã, o salmista no Salmo 30, no verso 5, ele fala algo tremendo. Ele fala assim, olha, a luta, o choro durou a noite inteira, mas ele tem a certeza que pela manhã vem a alegria. É porque, irmãos, porque ele dobrou o seu choro, não na presença do irmão Antônio Marcos, não na presença do pastor, mas na presença do Senhor, nosso Deus, que tem todo o poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, irmãos, escuta a nossa oração, Ele para, olha e observa a nossa insistência. Com certeza isso é fato. A Bíblia, ela nos dá essa condição de pensarmos dessa forma. Irmãos queridos, Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala algo tremendo no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, hoje vivemos um tempo cuja doença do século é o estresse. E o estresse, meus irmãos, ele é causado primeiramente pela ansiedade que nós temos de resolver ou fazer algo. Quantos de nós, irmãos, não estamos estressados no trabalho, no trânsito? Nós vemos hoje o trânsito em Curitiba terrível. Saímos 6 horas da tarde do serviço, chegamos 8 horas da noite em casa aqui, 11 quilômetros. Mas, irmãos, o estresse está sendo gerado. Mas se nós entregarmos tudo, irmãos, toda a nossa ansiedade, seja no estresse, seja no trabalho, seja no colégio, na faculdade, seja no bairro onde a gente mora, seja com problema com o vizinho, entregar a nossa ansiedade diante do Senhor, é lançar sobre Jesus Cristo a nossa ansiedade, o que está angustiando a nossa alma, nós vamos ter, irmãos, alguma paz tranquila, nós vamos ver uma vida tranquila em paz, porque a segurança não é nossa, é do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, no Salmo do capítulo número 4, se não me falha a memória, que deitei e dormi porque o Senhor me deu sono. Hoje vivemos tempos, irmãos, em que pessoas, todo dia, todos os dias têm que tomar remédio para dormir. Veja que absurdo. Nós precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor. Aí, confiando no Senhor, o nosso sono será tranquilizador. Ah, irmão Antônio Marcos, isso é utopia. Não é não, irmãos. Não é utopia não. Se nós confiarmos na hora de dormir, entregar nosso caminho ao Senhor, vamos ter paz sim. Veja o apóstolo São Pedro, meus irmãos. Ele estava na noite que antecedia que ele iria ser decapitado, ele seria morto. Ele estava na prisão, dormindo. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, ele estava dormindo. No dia seguinte, ao amanhecer do dia, os soldados iriam levar ele para ser morto. E ele estava dormindo. E meus irmãos, não era um soninho assim de cansaço, não. A Bíblia fala que o anjo chegou e teve que cutucar ele para acordar. Chacoalhou ele, acorda, rapaz. E ele olhou, levantou, achou que era um sonho, e foi levantando, caiu as algemas, foi passando por um, quando ele se deu conta, estava fora da prisão. Quer tranquilidade maior que essa, irmãos? Você saber que vai morrer, você está dormindo como se fosse o último sono da tua vida ali. Tranquilo, sem problema. E nós, irmãos, muitas vezes temos uma conta para pagar no dia seguinte e não conseguimos dormir hoje. Será que é verdade, irmão Valmir? Verdade, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Acontece o seguinte: quando nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor, muitas vezes, exatamente como disse o profeta Isaías no capítulo 29, verso 13, na parte A do versículo. Ele fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Tiago, ele fala algo tremendo, ele fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmãos, veja que tremendo, não é Deus que se achega a você. Você se achega diante do Senhor, se aproxima. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. E quanto mais nós estamos perto do Senhor, meus irmãos, mais confiança e tranquilidade na nossa vida, certamente nós temos. Qual a dificuldade que você está passando? Qual a luta que você está passando? Qual a angústia que você tem passado?
Entregue ao Senhor. Entregue diante de Deus a tua dificuldade. Entregue diante do Senhor a tua angústia, a tua ansiedade que tenha afligido a tua alma, seja ela por doença, seja ela por na parte financeira, não importa. Entrega ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Deus, meus irmãos, se preocupa conosco de uma forma tremenda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos continuar o texto, irmãos. Lá no versículo 9 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quando nós nos inclinamos a buscar, meus irmãos, no texto, buscar e achar, é como se tivesse perdido algo. Você está procurando algo. E diante do Senhor, muitas vezes nós estamos procurando coisas diante de Deus que não faz bem para a nossa vida, para a nossa alma. Mas nós temos que buscar ao Senhor para encontrar na presença do Senhor a tranquilidade para a nossa alma. Buscar na presença do Senhor a nossa felicidade, a felicidade que excede o entendimento dos homens. O pastor bem falou agora há pouco que é um paradoxo tremendo: quanto mais damos, mais recebemos. A vida cristã é dessa forma. Muitas vezes não temos muitas coisas em casa, né, irmão Daniel? Mas sempre temos um sorriso nos lábios, porque nós sentimos a presença do Senhor. O mundo não compreende esta alegria. Muitas vezes olham para nós: era para você estar chorando, rapaz, mas você está sorrindo por quê? É porque eu tenho a presença do Senhor na minha vida. E quem tem a presença do Senhor, meus irmãos, pode chorar à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu digo o seguinte ainda, irmãos: quando você for orar, fala: Senhor, Tu conheces minha necessidade. Não, irmãos, para com isso. Pare com isso. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu estou com um problema aqui na perna, eu estou com um problema na cabeça. Especifique ao Senhor aquilo que você precisa. Ele conhece onde é a tua dor, Ele conhece qual é a tua angústia. Mas, irmãos, Ele quer ver você falar para Ele isso. E o texto aqui é muito tremendo. Ele coloca como se fosse uma pessoa, uma criança pedindo para o pai algo. Eu vejo a minha filha, muitas vezes ela chega: pai, eu quero um arquinho de cabelo. Ela não chega para mim e fala assim: pai, eu preciso de algo. Não. Ela fala: pai, eu quero um arquinho de cabelo. Eu quero aquele arquinho, ele é vermelho. Irmãos, é assim que nós temos que fazer com o Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, como verdadeiramente João falou. Nós aceitamos a Cristo e Deus foi dado o poder para nós ser feito filho de Deus. E filho pede para o pai aquilo que precisa, aquilo que necessita. É isso que nós precisamos compreender na palavra. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos podemos pedir. E o Pai, que conhece a nossa necessidade, que conhece aquilo que precisamos, que conhece aquilo que necessitamos, Ele ao seu tempo estenderá a sua mão e vai nos abençoar, meus irmãos. Com certeza. Qual é o teu milagre que você precisa nessa noite? Entregue isso diante do Senhor, especifique diante de Deus o que você precisa. Especifique diante do Senhor qual é a tua necessidade nesta noite, e Ele vai estender a sua mão sobre a tua vida e vai te entregar nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, o horário vai embora, né? Vamos se pôr em pé, irmãos. Aleluia.